Tem prós e tem contras nessa decisão. Nada é só bom e positivo. Porque quando você está tomando decisão, quando você está fazendo uma escolha, você está abrindo mão de uma outra coisa. Então, sempre você terá prós e contras nessa sua decisão. Óbvio que para que a decisão seja a melhor, você tem que ter mais prós do que contras. Mas é sempre bom entender que nada é só bom, nada é só positivo. E aí, dentro da sua decisão também tem um envolvimento interessante que é o do risco. Que risco você toma quando aceita fazer determinada coisa? E qual é o objetivo? Que é sempre o ponto mais importante. Se você tem o objetivo bem na sua alça de mira, bem no seu norte da sua bússola, você sabe muito bem o que é que precisa fazer e não o que gostaria de fazer. Ontem foi muito interessante porque o Palmeiras vai a campo, tem 70 pontos antes da partida, mesmo número de pontos do que a equipe do Botafogo. O Palmeiras tem uma vitória a mais, então em caso de terminar o Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos, seria o campeão brasileiro por uma vitória a mais. Então, até certo ponto, uma questão até inteligente, você não tem a obrigação de ganhar essa partida. Claro que quando você ganha a partida é melhor, mas se você empatar, não é o melhor dos mundos, mas é um mundo ainda muito interessante, já que você vai ter apenas 2 rodadas e nas 2 rodadas, o caminho do Palmeiras nestas 2 rodadas é um caminho mais tranquilo do que o caminho da equipe do Botafogo. Então o empate até seria interessante, mas você está jogando dentro de casa, você está jogando dentro de um Allianz Parque lotado dentro das suas possibilidades, e aí você acha que tem que ser o propositor. Você acha que é mais interessante, sendo o Palmeiras, você ser um time que possa marcar alto, você tem que ser um time que tenha qualidade para mostrar para o seu torcedor, você vem para o campo mostrando a força do Palmeiras e a capacidade desta comissão técnica. Isso foi o que o Abel Ferreira pensou, erradamente. Não só erradamente, como também de maneira ineficiente e, acima de tudo, com muita incompetência. Nunca entendeu que o Botafogo hoje é um time melhor do que o Palmeiras. Se você coloca no papel 1-1, o Botafogo tem mais virtudes e mais qualidades individuais e coletivamente também é melhor. Ah, mas vinha de 3 partidas onde só empatou com equipes fracas. Sim, equipes fracas que colocaram um ônibus na frente do gol e, obviamente, o Botafogo teve dificuldade. Talvez até por isso você devesse entender que não tenha que marcar o Botafogo alto, porque quando você marca alto, você dá espaços. E quando você dá espaço para uma equipe que é melhor que a sua, você tende a perder. O Palmeiras não teve capacidade, por incompetência do Abel Ferreira, de usar o modelo de transição. Tem que ter humildade para saber que esse seria o melhor modelo. Tem que ter capacidade de entender que, olha, não é o que eu gostaria, talvez o torcedor fique incomodado, mas se eu sair do Allianz ganhando de 1-0, ou até se eu empatar em 1-1, correndo pouco risco, não tá ruim, aliás, muito pelo contrário, porque eu continuo como favorito para buscar esse Campeonato Brasileiro. O que eu não posso, a única coisa que não pode acontecer é eu perder, porque num campeonato de pontos corridos, a vitória é muito importante. Vitória vale 3 pontos, o empate só vale 1. Então eu sempre digo o seguinte, seja o mínimo inteligente. Você joga 38 rodadas, empata as 38, será rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas treinador que empata não perde emprego, mas treinador que é rebaixado perde o emprego. Olha como é que você tem que pensar um campeonato de pontos corridos. Tem que ser mais ousado no pontos corridos, sim, porque a vitória vale muito mais. Você empata, ganha um pontinho só, você perdeu, não ganhou nada, tá tudo bem, mas quando você ganha, você faz 3. É o triplo. É muito mais forte essa ideia de que a vitória no pontos corridos, ela valha muito mais. E aí é bem interessante poder analisar que o técnico Abel Ferreira não entendeu que neste caso ele não tinha obrigação de vencer. A única obrigação que ele tinha e não conseguiu realizar era de não perder. E aí você começa a pensar nos erros cometidos. Em nenhum momento ele preparou uma equipe no 4-4-2.
deveria ter preparado uma equipe no 4-4-2, onde você tem a velocidade do Estevam, que é o grande diferente desse time, e se você quer começar com o Rony ao invés do Dudu, caso que eu não concordo, eu gostaria que ele tivesse a capacidade de colocar o Dudu em campo, mas esta é uma decisão que o Abel deve saber porque ela não é tomada. A minha questão é, o Rony também é veloz, então se eu saco o Felipe Anderson e coloco o Zé Rafael no meio campo, eu vou ter um meio campo fortíssimo de marcação e vou jogar num 4-4-2 e vou dizer pro Rony e pro menino Estevam que eles não precisam marcar, ao contrário de tudo aquilo que o Abel até hoje pregou no Palmeiras, que todo meu time é solidário e todo meu time tem que marcar. Não, você não tem nenhum jogador que consiga em 100 minutos marcar e atacar o tempo inteiro com qualidade, ele vai cansar. Ele vai passar do ponto. Veja o que aconteceu com o Estevam ali com 25 minutos de partida. Teve que sair com cãibra. Por quê? Porque o garoto não é máquina, apesar de ser um garoto de 17 anos e está no auge da sua forma. Mas ele não é máquina, ele é humano. Então, em algum momento, ele não vai conseguir. Agora, se ele não tivesse que voltar tanto para marcar, ele com certeza poderia atuar os 90 minutos atacando e sendo muito eficiente, como ele tem sido ao longo da sua pequena, mas enorme carreira. Ele tem sido diferente nesse time do Palmeiras. Agora, o Abel tinha que enxergar essa questão. O Abel não consegue enxergar que nem todos precisam marcar. O Abel não conseguiu enxergar que ele tinha que ter colocado o Zé Rafael no lugar do Felipe Anderson para ter um meio-campo mais consistente. O Abel não conseguiu enxergar que o Botafogo é um time melhor. E quando você é melhor, você, quando é pior, não pode querer jogar de igual para igual. Essa é a mais dura constatação. Foi muito mais difícil essa derrota, na minha opinião, para o Palmeiras do que ter sido eliminado pelo Botafogo em oitavas de final de Copa Libertadores, do que ter sido eliminado pelo Flamengo em oitavas de final em Copa do Brasil. Ontem foi uma decisão errada. Ontem, depois de muito tempo, você não conseguiu entender o que é que precisava fazer. Não dá para reclamar do calendário, o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Não dá para reclamar que você não teve tempo de se preparar. O Palmeiras só tem o Brasileiro e ainda teve data FIFA. Então, este Abel Ferreira se mostrou incompetente para ter planos B e C, para determinar como é que a sua equipe poderia jogar, como é que a sua equipe deveria jogar, para que a chance do melhor resultado, esta chance fosse melhor. Então, foco no momento decisivo, algo que ele não teve. Entender que Savarino, Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, Marlon Freitas são jogadores de muita qualidade e que no conjunto da obra o Botafogo é melhor neste momento do que o Palmeiras. Então, ele teria que ter encontrado, como o Davi, quando enfrentou o Golias, uma funda para tentar derrotar um adversário muito maior. Abel não teve esta competência e isto significa que, na minha opinião, o Palmeiras ontem disse adeus ao Campeonato Brasileiro.